Here I thought selling domesticated fowl was still illegal. 6 years poultry supposedly had the plague. Now all of a sudden, poof, it's clean? It's not for sale. What you want? A gente acabou de ver um vídeo de um jogo chamado Cyberpunk 2077. Talvez você conheça, talvez não, isso não é um problema. Esse jogo mostra uma distopia, um futuro possível em que se imagina a nossa sociedade hoje daqui 50 e poucos anos. Quando a gente vê futuros distópicos, a gente vê futuros que não são idealizados. São futuros que, na verdade, pegam tudo que a gente tem de pior hoje, ou de como a gente vive hoje, sendo bem realista, e leva para o futuro. Como que a gente vai ser daqui 50 anos? E isso é o papel da distopia. É um futuro que a gente não quer, mas é o que a gente está caminhando. Nesse trecho que vocês viram no jogo, tem um diálogo interessante. O protagonista ele fica meio surpreso quando nota que o personagem que ele conheceu na história tá mexendo com aves. E aí, pra gente isso é normal, né? Mas lá em 2077 isso não é normal, porque os animais foram extintos da cidade do jogo, Night City. Então a gente tem uma metrópole com todos os seus problemas, imagináveis, criminalidade, insegurança, controle de grandes corporações, né? E a gente tem também esse problema que está maquiado, está escondidinho dentro do jogo. Você vai pegando de pouquinho em pouquinho durante a história, que é, sim, os animais foram extintos em 2077. Hello, my name is Arif Iqbal, and this is WNS News. Biotechnical researchers have announced another breakthrough in genetics. The restoration of 3 previously extinct animal species. The North American beaver, the swift fox, and the eastern cottontail. Though back from the dead, these species will not be reintroduced to their natural habitats for fear of an increased risk of zoonotic disease, similar to the great bird flu of 2061 and the rat fever of 2072. For the time being, the animals will only be grown on special order. Fuck. I don't believe it. Who would have thought? Isso nos faz pensar. A gente está no meio de uma 6ª grande extinção, segundo muitos especialistas. A gente mudou o uso da terra, a gente transformou florestas em grandes plantações de monocultura, a gente tem toda a história da humanidade caçado animais, explorado animais de N formas, e isso se retrata em extinções, né? No desaparecimento de muitas espécies que talvez a gente nem tenha tido a chance de conhecer. Então, será que a gente está tão distante desse futuro de Cyberpunk 2077? Não sei. Vamos explorar isso um pouco, conversando com algumas pessoas, vendo alguns livros e também explorando outros jogos. Para entender um pouco melhor o que é extinção, eu decidi conversar com uma especialista. Assim a gente evita falar besteira por aqui. Vamos dar uma conferida. Oi, tá bem? Tudo bem. Então tá bom. A gente está fazendo um vídeo sobre extinção. E aí eu achei que valia a pena te perguntar. O que é extinção, afinal? Então, extinção nada mais é do que a perda de uma espécie, né? Então, se a gente for pensar, o mundo ele está em constante mudança. Tanto os fatores abióticos, como por exemplo o clima, né? Temperatura, vulcanismo e esses fatores da Terra em si, como também as relações bióticas, então a disponibilidade de recursos, né, de alimento, as relações entre uma espécie e outra, e isso também está sempre mudando. E diante dessas mudanças, as espécies elas têm basicamente 2 opções: ou elas se adaptam a essas mudanças, e elas podem até se especiar e dar origem a novas formas, ou seja, novas espécies. Ou elas podem serem extintas, né? Elas podem não se adaptar a essas mudanças e acabarem sendo extintas. As extinções elas podem ser graduais, que é algo supernatural, né? O tempo médio de uma espécie é de 2 a 3 milhões de anos. Mas também existem as extinções em massa, que é quando várias espécies morrem, né, se extinguem dentro de um período relativamente curto de tempo, em termos geológicos, né, em termos de tempo geológico. E essas extinções em massa normalmente ocorrem quando tem uma mudança muito abrupta no ambiente e as espécies elas não têm tempo de se adaptar. A extinção das espécies elas resultam em consequências
nas relações bióticas, né? Então, dependendo da espécie que é extinta, ela pode ter um papel mais importante naquele ambiente, ou menos importante, isso vai gerar um impacto. Mas também, por outro lado, depois das extinções em massa, isso acaba resultando que novas formas possam surgir a partir das formas sobreviventes. Então, a gente só está aqui hoje porque os dinossauros foram extintos, e isso fez com que os mamíferos pudessem se irradiar e ter essa diversidade de mamíferos que a gente conhece hoje, né? A gente só está aqui hoje porque os dinossauros foram extintos. Tá, muito legal pensar assim. Legal pra gente, né? Não pros dinossauros. Bom, a Terra ela sofreu 5 grandes extinções, né? Ao longo da história, por uma mudança abrupta no clima. E essa mudança foi natural, né? E agora os cientistas eles estão já se referindo à 6ª extinção. Então que a gente estaria entrando num 6º evento de extinção em massa e que esse evento já não seria natural, seria causado pelo homem. E aí se a gente for pensar em extinções causadas pelo homem, a gente tem vários exemplos. Então, por exemplo, quando o homem chegou na América do Sul, a América do Sul ela era povoada por grandes mamíferos, maiores mesmo que aqueles que são encontrados na África hoje em dia. Tem uma grande discussão, né, ainda no meio acadêmico sobre as reais causas dessa extinção desses grandes mamíferos, mas o que se acredita é que o estopim, né, para acabar com esses grandes mamíferos foi justamente a chegada do homem na América do Sul e a caça desses animais, que acabou levando à extinção deles. Então, no Brasil, a gente tinha elefante, por exemplo, a gente tinha preguiças gigantes. E aí a gente também tem exemplos mais recentes, por exemplo, a vaca marinha de Steller, que era um grande mamífero marinho que foi extinto por causa da caça. Uma série de outros exemplos, assim, porque justamente, não só pela caça direta, né, porque a gente caça aquele animal como recurso, como alimento, mas também por distúrbios no ambiente. A fragmentação de hábitat, né, a degradação desses ambientes naturais, até porque também a extinção ela está muito relacionada com a demografia da população, né? Então, o que isso significa? Quanto menor o tamanho de uma população, mais vulnerável ela vai estar à extinção, a fatores externos afetando aquela densidade populacional, né? E podendo já levar a um limiar inviável da população e ela acaba sucumbindo, né? Acaba sendo perdida. Quanto menor a população, maior a chance de ser extinta. Houveram grandes extinções naturais no passado do planeta Terra. E você pode ver um pouquinho sobre a história do planeta Terra em alguns vídeos por aqui no canal. Mas hoje a gente vai tentar focar na extinção que a gente está vivendo hoje, a tal 6ª grande extinção, aquela causada pela sociedade, pelos seres humanos. Afinal, que outros exemplos a gente consegue encontrar sobre ela na cultura pop? São diversos os filmes de ficção que falam direto ou indiretamente de extinção de espécies. Então a gente pode pensar lá no Jurassic Park, que os dinossauros já extintos são trazidos à vida por experimentos malucos genéticos. Ou a gente pode pensar nas baleias de Star Trek 4, que foram lá resgatadas por Kirk e Spock lá no passado para salvar o futuro do planeta Terra. Talvez essa só eu tenha visto, né? E também a gente pode pensar em animações. Então teve o Up, lembra do Up? Que o senhorzinho lá vai até com o menino escoteiro até a Venezuela e lá encontra o Kevin, né? Que é aquela ave rara, gigante que os caçadores estão atrás. Ela é a última da sua espécie. A última fêmea da sua espécie, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas ela está ameaçada de extinção, então a gente está falando de extinção. Tem um exemplo ainda mais próximo, do Rio. A animação lá que se passa aqui no Rio de Janeiro, da Arara Azul, também fala de tráfico de animais e também da extinção, que acaba sendo uma consequência disso. Tudo isso tem muito a ver com o filme que a gente vai falar agora. You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden... Is this the test now? Yes, you're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden you look What one? down... What? What desert? Doesn't make any difference what desert, is completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you. Tortoise? What's that? Então, existe uma obra que talvez você não saiba que fala de extinção de espécies, mas diz. E também é uma distopia, assim como o Cyberpunk 2077. Blade Runner. Blade Runner é um filme dos anos 80 que adapta um livro do Philip K. Dick,
um dos caras mais importantes aí da ficção científica, e o livro se chama, nome bem estranho, Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Não tem o será. O androide sonha com ovelhas elétricas? Esse é o título do livro dele. Então o que acontece em Blade Runner? Em Blade Runner, a gente tem uma sociedade que no século XXI, por coincidência o que a gente vive hoje, eles começam a construir androides, que eles chamam de replicantes. Replicantes, mesmo nome da banda lá de punk de Porto Alegre, se você é velho como eu, talvez você conheça, tá? E esses replicantes são idênticos aos seres humanos, só que eles são inteligentes, talvez mais do que nós, e mais fortes do que nós, inclusive. E eles são usados principalmente para colonização espacial. Só que tem um motim em algum momento. Em algum momento os androides, os replicantes, se amotinam e eles são abolidos, são expulsos, são banidos do planeta Terra. Então os que ainda existem escondidos por aqui, eles são caçados. Por isso do título, Blade Runner, Caçador de Androides. A gente acompanha a história lá do Indiana Jones, né, que tenta identificar androides escondidos no meio da sociedade. Tá? E para isso eles usam métodos esquisitos de interrogatório que tentam identificar se aquela pessoa é uma pessoa mesmo ou se é um androide. Como aquele trecho que a gente acabou de ver aqui no vídeo. Tá? Mas e daí? O que isso tem a ver com animais? Lembra que eu falei do livro? Tá aí. Os animais não existem em Blade Runner. Ou melhor, eles são muito raros. Fish? I think it was manufactured locally. Por isso que quando tem a cena do interrogatório acima, eles perguntam, você já viu uma tartaruga? Ou você viu a tartaruga andando no deserto? E a primeira coisa que o cara pergunta, tartaruga? O que é tartaruga? Não sei o que é uma tartaruga. Porque não existem animais em Blade Runner. E isso é explicado no livro. O livro seriam os androides sonham com ovelhas elétricas. É uma confusão esse nome. Os androides sonham com ovelhas elétricas. Por quê? Porque nessa sociedade futurista de Blade Runner, os animais são raros. Sendo raros, eles são símbolos de status da sociedade. Então você quer parecer ricão, quer parecer descolado, quer parecer bonzão, você não tem um carro do ano, você não tem um prédio luxuoso, você tem um animal, porque eles são raríssimos. Não tão diferente como muita gente aí com cachorro de raça, mas não vou entrar nessa polêmica agora, tá? Mas então é status ter um animal. Quem não tem dinheiro para ter um animal tem o quê? Um animal sintético, um robozinho, uma ovelha elétrica. Por isso do título. Será que os androides, tão parecidos com os humanos, também querem entrar num financiamento de 30 anos para ter lá uma ovelha elétrica em casa e ter status? Essa é a discussão do livro, que acaba sendo esquecida no filme. Mas é bastante interessante para a gente pensar em mais um exemplo de futuro sem animais. Bem, a gente acabou de ver exemplos na ficção de distopias, como Cyberpunk 2077 e Blade Runner. Mas será que a gente está tão distante assim dessas realidades? Qual que é o futuro que a gente está desenhando? Bem, pelo que muitos dizem, a gente não está fazendo uma boa lição de casa. Tem um livro que eu já comentei aqui no canal, chama A Sexta Extinção, uma história não natural. Foi escrito pela Elizabeth Colbert. Tá? E ele passa capítulo a capítulo falando sobre animais que foram extintos ou são ameaçados de extinção. Então ela faz trabalho de campo com pesquisadores e vai ouvir um pouco das histórias de como aquilo aconteceu ou como isso está acontecendo agora. Porque sim, enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem espécies de animais sendo extintos. Não só de animais, a gente tem que lembrar que também outras espécies de vegetais, por exemplo, também podem estar em risco de extinção. Isso lembra que a gente tem uma longa história de responsabilidade sobre isso ao longo de toda a nossa civilização. E é um período curto. Quando você pensa em grandes extinções, foram causadas as 5 grandes, causadas por asteroides, vulcanismos, elas causaram perda de um grande número de espécies. E a gente, em menos de 11 mil anos, digamos assim, a gente está fazendo o mesmo. A gente está fazendo uma grande perda de espécies por ação humana, seja pela caça, seja pelo uso da terra, transformando áreas de floresta, que eram habitats naturais dessas espécies, em campos gigantescos de matéria-prima para a indústria, e assim por diante.
a gente está, pela poluição, por outros aspectos, interferindo diretamente na vida dessas espécies. E muitas vezes elas não conseguem se adaptar e acabam desaparecendo. Um outro trabalho interessante, agora do mundo acadêmico, é o trabalho das fronteiras planetárias, feito pelo pessoal lá da Suécia, do Estocolmo Resilience Center, o Centro de Estocolmo de Estudos de Resiliência. Eles propuseram um estudo já de décadas, que é analisar as fronteiras planetárias. O que é isso? São fronteiras, são limiares, que quando ultrapassadas, nosso planeta já não tem mais capacidade de reagir por conta própria, pelo menos não dentro da nossa escala de tempo. Então eles analisam a poluição atmosférica, a acidificação dos oceanos ficando mais ácidos, a degradação do solo, a mudança no uso da terra e a perda de biodiversidade. Então, quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala de diversidade de espécies. Quanto menor o número de espécies por extinção, menor a biodiversidade. E a gente perde de várias formas. Porque pensa, sem um animal polinizador, a gente tem menos comida. Sem comida a gente não vive. Sem uma espécie animal, por exemplo, que altera o terreno, a gente pode ter influência em nascentes de rio e sem água a gente não vive também. Então uma coisa impacta a outra, não há casos isolados. Então não se engane, não ache que uma espécie sumindo você não vai ser impactado. Você vai sim, só você não sabe ainda. Uma hora, quando você notar, já vai ser tarde demais. E aí, aí a gente vai chegando ao mundo da utopia, ou melhor, vai deixando o mundo da utopia e vai indo para o mundo da distopia de Cyberpunk e de Blade Runner. Bem, qual o futuro que você quer? Vamos pensar nisso. Um abração e até mais. What? No sudden movements. Do you see it? That cat? Fine-looking feline. Thought they'd all disappeared from the city. It is the first animal I see in Night City, except cockroaches, of course. First it was birds, then dogs. Cats actually put up a fight longest. Perhaps it is a Bakeneko. A Bakeneko? What's that? It is a cat spirit. It brings misfortune, can restore the dead back to life. Chill, just a cat. Perhaps, perhaps not.